Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Há dias que a nossa fé parece tão pequena. Há dias em que o silêncio de Deus pesa e apenas ouvimos: desiste. É mais fácil desistir da tua vida. Há momentos em que o coração se cansa e nós perguntamos: será que Deus ainda está comigo? Se alguma vez te sentiste assim, o texto que nós iremos ver hoje tem alguma coisa para te dizer, porque entre a provação e a queda há Deus que nunca falha. O título da mensagem de hoje é Entre a prova e a queda. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 18. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Versículo 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então Tiago escreveu esta carta a cristãos dispersos, a cristãos que estavam a ser perseguidos, a pessoas que estavam cansadas, a precisar de ânimo. E lembra-as, a fé, mesmo provada, ela é para ser vista e partilhada. Então no versículo 1 até ao versículo 4 vemos que as provações que acontecem na nossa vida não são por acaso. São dadas ou até permitidas por Deus e têm sempre um propósito na nossa vida. Às vezes nós percebemos essas provações, outras vezes nós não entendemos. Mas nestes momentos mais obscuros nós devemos confiar, porque o seu propósito é sempre fazer-nos crescer em maturidade. Do versículo 5 até ao versículo 8 vemos a necessidade de nós pedirmos sabedoria a Deus para conseguirmos atravessar as lutas sempre com uma fé firme em Jesus. Versículos 9 até ao 11, percebemos que o verdadeiro valor na vida não está na aparência nem nas riquezas, mas em pertencer a Jesus, que nos dá dignidade. Tudo o que é terreno passa, porém a graça de Deus, a sua palavra, permanecem para sempre, sustentando-nos em todo e qualquer momento. Então hoje vamos perceber que entre a prova e a queda há Deus. E Ele nunca falha. Então em primeiro lugar vamos ver que a provação aperfeiçoa-nos. Vamos ler o versículo 12 novamente. Bem-aventurados, a ideia aqui é de felizes, abençoados, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Neste versículo, Tiago reforça a ideia de que as provações produzem bons frutos na nossa vida. Ainda que no meio dessas provações, o desnorte possa parecer tomar conta de nós. A bem-aventurança ou a bênção é prometida a todos aqueles que enfrentam as provações com coragem, aqueles que enfrentam o seu caminho confiando que Deus está com eles. A pergunta que se impõe é: tens vivido com coragem? Tens vivido com coragem a vida que Deus tem te colocado no teu caminho? Suportar com coragem, segundo o capítulo 1 de Tiago, é fazê-lo com alegria, mesmo que nós possamos estar a sofrer. É fazê-lo com sabedoria, mesmo que nós possamos não estar a entender.
e com a certeza que Deus está sempre presente nas nossas vidas. Por isso é importante nós pensarmos como é que nós estamos a atravessar o vale da sombra da morte. O que tem incomodado mais na tua vida? Se tu agora pudesses anotar, pensa, o que tem incomodado mais na tua vida? Como tens enfrentado essas provações? Tens reagido com fé ou apenas com frustração? Quando tudo parece fugir do controlo, será que ainda continuas a confiar que Deus trabalha na tua vida? Se nós reagimos da mesma maneira de alguém que não conhece a Deus, alguma coisa está errada. Porque a fé em Cristo muda a forma até como nós olhamos para o sofrimento. A perseverança, essa capacidade de não desistir, nasce precisamente da fé. E quando somos provados por Deus, somos também aprovados por Ele ao mesmo tempo. Eu repito, quando somos provados por Deus, somos também ao mesmo tempo aprovados por Ele. As provações que tantas vezes nós tememos são precisamente aqueles momentos em que mais fazem crescer a nossa fé. Se nos levam então para mais perto do Senhor, então bendito seja a provação. Tudo aquilo que nos faz quebrar, tudo aquilo que nos faz dobrar os joelhos e dizer, Senhor, eu não aguento, bendito seja esse momento. Porque te quebra e humilha diante do grande eu sou. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9, Paulo chega a agradecer pela provação. Ele chega a agradecer pelos momentos. Reparem o que ele diz. Já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que nós não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, Paulo agradece por aquela provação, porque ele desejava a morte, porque fez com que não confiasse mais em si mesmo, mas aprendesse a confiar em Deus, porque Ele tem todo o poder. Isto mostra que a provação não é apenas uma fase difícil, mas um instrumento através do qual nós aprendemos a depender totalmente de Deus. A provação ajuda-nos a crescer espiritualmente, até aprendemos a confiar plenamente no Senhor em todos os momentos. Aperfeiçoa-nos porque molda o nosso caráter à imagem de Jesus, o qual também suportou todas as provações ao enfrentar a cruz, desprezando a vergonha pela alegria que lhe estava proposta e que agora foi coroado e está à direita do Pai, segundo Hebreus 12, 2. Assim como Cristo foi aprovado e exaltado, também nós, depois de sermos provados, receberemos a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. É isto que Tiago afirma, reparem no versículo, na parte final. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Por isso, quando a provação chegar à tua vida, se é que ainda não chegou, lembra-te disto. Deus não te está a castigar. Deus está a aperfeiçoar-te. Deus não está a castigar. Deus está a aperfeiçoar-te. Ele não te quer ver a cair. Ele quer ver-te a crescer. A pergunta é, vais permitir que a aprovação te afaste de Deus ou vais deixar que essa aprovação te aproxime dele? Contudo, há um perigo no meio de toda a provação. Quando nós deixamos de confiar em Deus, nestes momentos, a provação pode transformar-se em tentação. O que fazer? Em primeiro lugar, nós vimos que a provação aperfeiçoa-nos. Em segundo lugar, nós vamos ver que a tentação engana-nos. Vamos ver o versículo 13. Ninguém ao ser tentado, e aqui tem a ver com a ideia de tentação interior, diga, eu sou tentado por Deus. Porquê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a mesmo ninguém tenta. Depois temos visto como a provação nos aperfeiçoa. Vemos agora que devemos ter muito cuidado com a tentação. A provação, ela vem para nos fortalecer. Mas a tentação que nasce dentro de nós
é para nos fazer derrubar, para nos afastar de Deus. Ambas podem acontecer ao mesmo tempo, mas têm propósitos opostos. Há provações tão duras que nos levam aos limites. Levam-nos até a limites que nós achávamos que nós nunca poderíamos alcançar. Paulo sentiu isso, e eu repito o que ele diz em 2 Coríntios 1:8. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo que até da vida nós desesperamos. Eu não sei se alguém já desesperou da sua própria vida pela dor. É grande, Senhor. Leva-me porque eu não aguento mais. Paulo sentiu isso. Esta é a verdade e não podemos fugir dela. Chegamos a desesperar pela dureza do teste à fé. E o coração sangra onde devia apenas pulsar. O coração sangra onde devia apenas pulsar. Não te sintas culpado por te sentires assim. O problema não é ter momentos de desânimo. O problema é se o desespero começa a ser o teu modo de vida. Muitas vezes, no meio da provação, somos tentados, então, a procurar saídas mais fáceis. Quando a dor parece ser longa, quando o silêncio de Deus pesa, o nosso coração começa a pensar em atalhos que parecem que vai resolver tudo no imediato. Reparem, não é aquilo que aconteceu no deserto com Jesus. O Espírito levou Jesus para o deserto para ser provado, e nessa provação quem o tentou foi o diabo. Isto é, Deus enviou o Filho ao deserto para mostrar que ele era fiel, enquanto Satanás tentou usar essa provação para afastar Jesus da vontade do Pai. E é exatamente aí que muitos de nós tropeçamos. Quando nos falta sabedoria, nós deixamos de discernir se o caminho que queremos seguir se vai glorificar o Pai ou se vai ser mais fácil para a nossa vida. Procuramos alívio imediato em vez de fidelidade. E quando tudo dá errado, temos ainda a ousadia de culpar o próprio Deus. E isto não é novo. Adão já tinha feito o mesmo quando no Éden Deus o confrontou e ele disse: Senhor, a culpa minha? A culpa é da mulher, mas da mulher que tu me deste por companheira. Foi ela que me deu a árvore, o fruto e eu comi. Mas a culpa é da mulher, mas da mulher que tu me deste logo. Senhor, a culpa é tua por eu ter pecado. Deus pode provar-nos para o nosso crescimento, mas nunca nos tenta para o pecado. Porque a tentação tem como propósito a queda. O Senhor nunca será responsável pelo mal, porque Ele não encontra prazer no pecado. Deus é santo, Deus é fiel em tudo o que faz. Por isso, quando a tentação surgir no meio da provação, lembra-te disto: Deus está contigo. Não está contra ti. Às vezes, no meio da dor, nós pensamos: Deus está contra mim. Porquê? O que é que eu fiz? Onde é que eu falhei? Que regra que eu falhei? Não, Deus está contigo em todos os momentos. Deus não está contra ti. O princípio da queda começa precisamente quando nós passamos a acreditar que Deus está contra nós. É o primeiro passo para nós falharmos. Deus nunca te empurra para o erro. Ele convida-te a confiares nele. E nestes momentos que podes comprovar aquilo que nós temos visto, entre a provação e a queda, há Deus. E Deus nunca falha. Tiago não fica por aqui. Depois de nos mostrar que Deus nunca é o autor da tentação, Ele leva-nos a olhar para dentro de nós. A olhar para o nosso coração, para realmente percebermos onde começa a tentação. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ao vermos aqui que o ser humano é tentado pela sua própria cobiça, poderíamos pensar: toda a tentação é pecado. Então, mas Jesus também foi tentado em todas as coisas, conforme nos diz Hebreus 4,15. Então, será que também havia cobiça dentro de Jesus para ser tentado?
Jesus foi tentado, mas sem pecado. Porquê? Porque não havia cobiça na sua vida. O diabo tentou-o de fora, ou seja, a tentação não veio de dentro, a tentação veio de fora, mas não encontrou nada em Jesus que dissesse: eu quero isso que tu me estás a oferecer. Eu estou a cobiçar o que tu me estás a oferecer. Não, Jesus não pecou porque não cobiçou. Na nossa vida, a tentação ganha força quando o coração começa a desejar o que Deus não quer para nós. A tentação nasce dentro de nós, alimenta-se em nós e quando agimos de acordo com ela, transforma-se em pecado. As coisas que nós cobiçamos nem sempre são más em si mesmas. Às vezes são coisas boas que nós transformamos em pecado. 2 exemplos muito simples. Dormir é bom. Certo? É bom. Mas viver sempre a dormir é preguiça. Isso é pecado. Comer é necessário. Mas se vivermos sempre para comer, isso é gula. É pecado. Daí a pergunta: controlamos o que desejamos ou o que desejamos é que nos controla? Controlamos o que nós desejamos ou aquilo que nós desejamos é que nos controla? Quando o desejo assume o comando, o pecado começa a parecer atraente, inofensivo, até normal. Quando na Bíblia lemos que o rei David viu Batseba, de facto ele viu em modos que não devia ter visto, mas em vez de controlar a sua vontade, ele deixou-se controlar por esse desejo, começou a alimentar. Ai, que mulher bonita! Eu tenho que fazer alguma coisa para ficar com ela. E a partir daí engendrou um plano e cometeu adultério com ela. E depois, para esconder o seu pecado, ainda enviou o marido dela para a frente da batalha para ele ser morto, porque o pecado gera pecado. Por isso, nós olhamos para a vida de David, olhamos para a nossa vida, não tenhamos dúvidas do seguinte, que o problema do pecado não está nos outros, está em mim. Sou eu quem deseja primeiro o pecado no meu coração antes de cometê-lo. Por isso eu posso dizer, sem qualquer problema, que o meu eu será sempre o meu maior inimigo, quer na vida pessoal, quer na vida familiar, quer na vida ministerial. Pois preciso mostrar constantemente que já não sou eu que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. Tiago, mais à frente, no capítulo 4, versículo 7, reconhece que o diabo anda à nossa volta, a assediar-nos com aquilo que o nosso coração deseja, tentação de fora. Mas a culpa não é dele. A culpa é nossa. Ele só nos mostra um caminho para concretizar o que o nosso coração cobiça. E mais, nós não devemos dizer: a tentação foi demasiadamente grande. Eu não consegui resistir à tentação. Eu não vi fuga nenhuma, Jonatas. Foi muito grande a tentação. Por isso eu pequei. Quero-te lembrar aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13, que nenhuma tentação é superior àquela que nós podemos suportar, até porque Deus dá sempre uma saída. Ou seja, deixa-me ilustrar, quando nós vamos na autoestrada e ficamos sem travões, há aqueles caminhos de pedra em que nós podemos colocar o nosso carro para segurança, para travar o carro. Ou seja, há sempre esse caminho diante da tentação. Nós é que não vemos o caminho, ou não queremos ver o caminho, porque nós cobiçamos aquilo que nós fazemos. Jesus percebeu essa saída, porque resistiu à tentação com a palavra do próprio Deus. Então, o que temos feito com as tentações que enfrentamos? Temos usado a palavra de Deus para resistir? Ou temos usado desculpas por termos pecado? No versículo 15 iremos ver o resultado quando nós cedemos à tentação, porque o pecado pode não acontecer de repente. Ele vai se gerando dentro de nós, vai se alimentando. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido aqui a ideia de dar à luz,
E por isso vemos a parte a seguir, dá à luz o pecado. Então, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, uma vez realizado, dá origem à morte. O Tiago aqui mostra-nos o caminho do pecado. Tudo começa com um desejo alimentado no coração. Se não o travarmos a tempo, ele cresce, amadurece e acaba por dar à luz o pecado. Reparem como Adão e Eva também resistiram à primeira vez. Mas começaram a pensar naquelas palavras, talvez não seja bem como Deus disse, e começaram a alimentar e levaram à queda. Então, se nós não travarmos a tempo, acabamos por dar à luz o pecado. E quando o pecado nasce, não demora até gerar morte. Por isso, se alimentarmos as tentações, mais cedo ou mais tarde nós vamos acabar por ceder. Não tens hipótese. A luta contra a tentação pode ser uma constante. Podes lutar na tua vida toda contra a mesma tentação. Pode ser de certa forma, o teu espinho na carne. O ponto é, tens alimentado essa tentação? Então, a luta contra a tentação pode ser uma constante e precisa de uma resposta imediata. Precisamos procurar a saída, o caminho de fuga que Deus sempre dá. Talvez por meio da leitura da palavra. Talvez por meio de uma oração sincera. Senhor, isto está a ser forte. Os pensamentos invadem a minha mente, eu não estou a conseguir. Senhor, ajuda-me. Tu dizes na tua palavra, por isso ajuda-me. Pode ser por meio de um cântico. Não sei se vocês já vos aconteceu isso. Às vezes eu estou a passar por um momento difícil, seja de provação ou tentação, e surge-me um cântico. E quando eu vou analisar as palavras, elas são aquelas que eu preciso para aquele momento. É bom cantar. Seja até com uma conversa honesta com o irmão em Cristo. Mateus, isto está demais. Preciso que tu ores por mim. Ou até, em último lugar, aprendi esta com a irmã Madalena Úria, e eu faço muitas vezes, não é? Quando a tentação surgir na tua cabeça, abana assim a cabeça. E é verdade, às vezes há pensamentos que vão embora quando nós abanamos assim a cabeça e pá, deixa-te disso, segue em frente, abana a cabeça. Acho que tinha 10 anos naquela altura. Por isso, às vezes, se me virem a abanar a cabeça, podem... lá, o Jonathan está a pensar coisas que não são muito boas. Não é? Agora, reparem novamente aqui no texto. Quando Tiago diz que o pecado gera a morte, não está a falar da morte eterna, mas da morte interior. Isto é, o pecado, porque ele está a falar para cristãos, produz tristeza profunda e quebra da comunhão com Deus. O pecado rouba-nos a alegria da presença do Senhor até o arrependimento surgir. E o Espírito Santo restaura aquilo que foi quebrado. E como é bom sentir a paz do perdão de Deus. É tão bom sentir a paz. É tão bom. Tens alimentado a tua vida com a palavra? Estás a dar espaço para que Cristo viva em ti ou estás a alimentar a tentação? Tiago não termina este tema a falar da queda, mas a falar da fidelidade. Ele quer que compreendamos aquilo que nós temos referido, que entre a prova e a queda há Deus. E Deus nunca falha. Então, em primeiro lugar, a prova aperfeiçoa-nos. Em segundo lugar, a tentação engana-nos. E em terceiro lugar, vamos ver que a bondade nunca muda. Versículo 16. Não vos enganeis. A ideia aqui é não se desviem do caminho, meus amados irmãos. Reparem aqui, meus amados irmãos, Tiago, mesmo quando exorta, nunca deixa de chamar amados irmãos. E não é aquela de amados irmãos, meu amado Mateus, e depois dá-lhe em cima. Não. Desculpem. Não. Ele diz, meus amados irmãos, e fala de forma amorosa. Então, Tiago usa ternura nas suas palavras, os quais revelam um coração pastoral. Quando nós falamos com amor,
as nossas palavras tendem a ser melhor ouvidas. Porque o coração humano rejeita facilmente aquilo que é dito sem graça e sem cuidado. Quando nós vamos falar com amor com alguém, a pessoa até pode discordar de nós, mas até nos ouve. E a exortação aqui é muito clara. Não se desviem do caminho, mesmo que o atalho pareça mais fácil, porque há algo de melhor à vossa espera. E se nós olharmos para as nossas vidas, nós percebemos que uma das frases que mais ecoa na nossa mente, ou na mente de quem sofre, ou na mente de quem peca, é esta: Deus não quer saber de ti. Já vos apareceu essa frase num momento de tentação ou de provação? Deus não quer saber de ti. O que tem falado mais alto no teu coração? A tentação que te puxa ou o amor de Cristo que te sustém? Tiago agora leva-nos a olhar para cima, ao lembrarmos de onde vem o bem, de Deus, o Pai das luzes. Versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago mostra-nos que podemos contar com coisas boas-vindas de Deus. Aquelas pessoas que enfrentaram duras provações terrenas, Tiago lembra-as que do alto continuam a vir boas dádivas. Não devemos duvidar que tudo o que de bom acontece vem, em última análise, da parte de Deus. Mesmo quando Ele usa coisas ou pessoas até que nem lhe pertencem. Deus sempre cuidou. Deus sempre cuidará dos seus filhos. Podes confiar na sua bondade mesmo depois das tuas quedas. Adão e Eva duvidaram da bondade de Deus e por isso não se arrependeram. E nós? Será que duvidamos da bondade de Deus? Quando deixamos de acreditar na bondade de Deus, o arrependimento, podem ter a certeza que ele não surge. É verdade que por vezes sentimos vergonha de confessar o pecado. Às vezes temos vergonha de chegar até Deus e dizer: Senhor, eu pequei. Somente contra ti pequei e fiz a que os teus olhos parecem mal. Mas sabem, a maior vergonha não é confessar o pecado. A maior vergonha é viver em pecado. Quando vivemos no pecado, nós estamos a declarar que não estamos satisfeitos com Deus, que a sua bondade não nos basta. O pecado é uma declaração pública de insatisfação em Deus. Todo o pecado é uma declaração pública de insatisfação em Deus. Precisamos nos manter firmes nesta verdade. Deus não muda. Deus é bom. O mesmo amor que nos salvou é o mesmo amor que nos sustém na caminhada. Em Romanos 8, o Cântico da Vitória, Paulo lembra-nos que nada, nem ninguém nos pode separar do amor de Deus. Nada. Então, quando pensas, Deus já não quer saber de mim, lembra-te, não há nada nem ninguém que te pode fazer com que o amor de Deus se separe de ti. E mesmo assim ainda duvidamos. Então, se de Deus só podem vir coisas boas, inclusive as provações que servem para o nosso crescimento, então fica mais claro que a tentação não pode vir da parte de Deus. Quando a dúvida sobre a bondade de Deus instalar-se na tua vida, lembra-te que há algo que prova o contrário. Algo que vai provar que Deus de facto ama-te. E é muito maior do que qualquer dor, qualquer queda, ou até superior a qualquer coisa que o mundo te possa oferecer. O que é que será? Versículo 18. Pois segundo o seu querer, o seu desejo, a sua intenção, Ele gerou-nos pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então Tiago recorda àqueles cristãos que não se deviam desviar dos caminhos de Deus em tempos de provação ou tentação, precisamente porquê? Porque Deus é bom. Alguém poderia perguntar, mas como é que Deus pode ser bom se nós sofremos perseguição? Como é que Deus é bom se eu perdi tudo na minha vida?
Como é que eu posso cantar sobre a bondade de Deus se eu vivo com este problema há tantos anos? Como é que eu posso cantar que Deus é bom? A resposta está aqui. A bondade de Deus vê-se na sua salvação. Se formos salvos, foi segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Esta salvação não vem de nós, não vem dos nossos méritos, não vem das nossas obras, mas pela sua graça, através da pregação da verdade. É isso que nos diz o texto. E é um alívio saber que nós somos salvos por meio da fé em Jesus e não pelo que nós fazemos. É um alívio também saber que permanecemos salvos pelo que Jesus fez e não se nós passamos em algum teste de provação ou de tentação. Se fomos gerados pela palavra, isso revela ao mesmo tempo a necessidade que nós temos de partilhar o Evangelho com todas as pessoas. Porque não há salvação sem pregação da verdade. Não há nova vida sem a palavra de Deus. Então precisamos partilhar esta mensagem que entre a provação e a queda há Deus. E Deus nunca falha. Quando a provação chegar, não te esqueças, Deus está a amadurecer a tua fé. Quando a tentação te bater à porta, lembra-te que Ele continua a chamar-te à confiança. E quando a dúvida sobre a bondade de Deus surgir na tua vida, olha para a cruz. Foi ali que Deus mostrou que te ama e que te deu nova vida pelo poder da sua palavra. Como diz um hino, não olhes para o amor de Deus através ou por meio das circunstâncias. Olha para a cruz. Todas as dúvidas ficam dissipadas. O amor de Deus por nós é grande, ao ponto de ter enviado o seu Filho, quando nós nada merecíamos. A nossa esperança não está assim em vivermos dias fáceis, mas em sabermos que Deus está connosco em todos os dias. E vivamos por isso com esta certeza gravada no coração. Deus não muda. Deus é bom. Deus nunca falha. A nossa esperança não deve estar assim nas coisas que passam, nem nas riquezas que o tempo consome. O nosso tesouro está nele. Lá está o nosso tesouro. Aquele que nunca muda. Aquele que nunca mente. Aquele que nunca falha. Porque entre a provação e a queda há Deus. E Deus nunca falha. Por isso nós podemos cantar de todo o coração. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro. Onde todos juntos cantaremos juntos. Hinos de louvor ao Senhor. É como nós ansiamos por esse dia. Não é porque vamos deixar de ter problemas que vamos deixar de ter, mas é porque vamos estar numa nova criação onde não vai haver mais pecado e onde vamos estar todos juntos em louvor ao Senhor. Vamos cantar para sempre? Eu não sei. Eu acho que vai haver trabalho. Eu acho que vai haver... Não sei. Só sei uma coisa. Vai ser muito bom. E nós devemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.